Com pressa para chegar ao trabalho pela manhã, Carolina Duarte estava atravessando uma passagem subterrânea que ela já conhecia como a palma de sua mão. A mulher não estava se sentindo bem naquele dia, o que não poderia deixar de afetar o seu humor. Apesar do fato de Carolina já estar grávida de 5 meses, poucas pessoas sabiam disso, porque a mulher sempre foi um pouco acima do peso. Com isso, ela ainda não estava realmente mostrando o que lhe permitia. Ela continuou trabalhando. Carolina tentou não se concentrar no desconforto que a sua gravidez estava causando e olhou esperançosa para o seu futuro, que parecia tão distante e misterioso. Lá na sua terra natal, sua cidade tinha sua própria atmosfera. Lá, sempre quente no inverno e fresco no verão, o que tornava um abrigo temporário perfeito para todos os tipos de moradores de rua e mendigos, a fim de evitar problemas com a polícia. Eles se comportavam com calma e silêncio e tentavam não entrar em confronto com os pedestres. Alguns deles tocavam violão ou cantavam, enquanto outros simplesmente se sentavam em um canto e olhavam esperançosos para as pessoas que passavam. Trabalhando como faxineira no escritório de uma empresa comercial, Carolina fazia o mesmo caminho para o trabalho e voltava para casa todos os dias. O local dos desamparados e pobres sempre fazia com que a mulher sentisse pena deles. Por isso, ela geralmente dava dinheiro ou trazia para eles comida de um café próximo. Infelizmente, Carolina não ganhava o suficiente para poder gastar dinheiro e fazer tanto trabalho de caridade quanto gostaria. No entanto, a mulher sempre tentou ajudar os pobres, especialmente os idosos e os deficientes. As pessoas em situação de rua sempre conheciam Carolina e sempre a cumprimentavam pela manhã e desejavam boa noite. Muitos dos jovens faxineiros conhecidos e colegas a consideravam excêntrica e diziam que estava vivendo em um mundo de fantasia que não tinha nada a ver com a realidade. Você tem que entender que você precisa pensar em você. O seu noivo te deixou. Você tem que pagar aluguel e fica gastando seu dinheiro com mendigos. A vizinha de Carolina tentou argumentar com ela. Em momentos como esse, a jovem simplesmente se calou e a repreendeu. O nome da sua vizinha era Daniela, e ela deliberadamente pressionou a ferida de Carolina. A vizinha apontou tudo o que havia de errado em sua vida, mas a mulher não precisou de ninguém para lembrá-la de que sabia de tudo. Carolina passou a maior parte de sua infância em um orfanato, porque ela foi privada dos pais. Isso porque seus pais tinham alguns problemas, como o abuso de álcool e a incapacidade de manter o emprego permanente. Crescendo como órfão, não foi fácil e Carolina sabia disso como ninguém. Quando atingiu a maioridade, a jovem estava decidida a vencer nessa vida. Por isso, Carolina trabalhou muito para entrar na faculdade e esperava obter um diploma de economia. Além disso, almejava começar o seu próprio negócio. Tudo estava indo bem até o seu primeiro ano, quando a jovem estudante conheceu Luiz, cujo pai era um rico proprietário de terras que podia acender os seus cigarros com notas de R$ 100. A relação entre a jovem ingênua que cresceu lendo romances e o filho do milionário se desenvolveu tão rapidamente que eles nem pareciam perceber. Quando se tornaram próximos, mental e fisicamente, foram jantares em restaurantes caros, caminhadas sob a lua e noites cheias de amor e paixão, que se sucederam em uma sequência aparentemente interminável de novos sentimentos e experiências. Infelizmente, o ponto de reviravolta para sua relação veio de repente. Foi doloroso e teve o efeito de uma constipação em ambos. A gravidez de Carolina foi a razão por trás do rompimento do casal. Isso se deveu em parte à relutância do jovem em começar uma família, em outra parte, devido à opinião de seus pais, que consideravam um casamento com uma mulher órfã e imprudente. Logo, foi dito que Carolina deveria fazer um aborto, mas a jovem havia decidido há muito tempo que teria o bebê. Eu estou tendo esse bebê, não importa, Carolina disse, sabendo muito bem que ela teria que largar a faculdade e adiar a obtenção de um diploma por um período indefinido para ganhar a vida.
Carolina conseguiu um emprego como faxineira e na primeira empresa que ela viu que tinha postado um anúncio de emprego. Claro que a jovem mãe não diria que era o emprego dos seus sonhos, mas ela sabia que não tinha outra escolha. Agora, correndo para o trabalho, Carolina cumprimentou as pessoas, experimentando a falta de moradia e a passagem subterrânea. Ela insinuou que tinha uma pequena surpresa para eles à noite, olhando para os rostos das pessoas em situação de rua. Então, a jovem notou um rapaz com muletas. Ela logo pensou que nunca o tinha visto antes. Cabeça baixa, ela pensou: isso é estranho. Ele é tão jovem, já deficiente e está experimentando a falta de moradia também. A mulher simplesmente não tinha tempo para descobrir o que estava acontecendo com o homem. Então, ela desejou a todos um bom dia e foi trabalhar. Em um dia normal no escritório, cheio de comoção, o barulho de impressoras em funcionamento e as exclamações raivosas do chefe do departamento de vendas. Carolina sempre teve muito trabalho em dias agitados como esse. Antes de Carolina conseguir o emprego, havia uma faxineira idosa trabalhando no escritório, mas ela mal tinha força e energia suficiente para limpar o chão do saguão. Mas, quando Carolina conseguiu o emprego, a situação mudou, rapidamente para melhor. Agora, as janelas estavam sempre impecáveis, pisos foram polidos com um brilho de espelho e até mesmo os vasos de flores no jardim pareciam ter sido revividos. A única coisa que chateava Carolina era a atitude que ela estava recebendo do chefe do departamento de vendas. Por algum motivo, o homem acreditava que Carolina era preguiçosa e usava a sua gravidez como desculpa para não cumprir as suas obrigações. Muitas vezes, levava a jovem faxineira às lágrimas com seus comentários sarcásticos. Ele não percebeu e também nem se importou que seus ataques estivessem machucando a jovem mulher. Felizmente, era dia do pagamento. O patrão briguento calculava alegremente a percentagem que ganhava com as vendas. Tendo recebido seu salário no final do dia, Carolina foi à loja mais próxima para concretizar sua ideia. Movendo-se entre as prateleiras do pequeno mercado, a jovem comprava tudo que pudesse ser útil aos sem-abrigo, que vivem naquela passagem subterrânea. O caixa olhou para Carolina com um sorriso. A jovem pegou a sua enorme bolsa e se dirigiu para a saída, enquanto os moradores de rua já esperavam por Carolina na passagem subterrânea. Há muito se tornou uma espécie de ritual para eles. Mas não significava que eles esperavam que Carolina lhes desse comida ou dinheiro, necessariamente. Toda vez que ela voltava do trabalho, os moradores de rua entendiam que a mulher só tinha dinheiro para tratá-los com algo gostoso, mas nada muito caro. No dia do pagamento, eles a tratavam com muito carinho e respeito. Nos outros dias também, tentando garantir que ela não sentisse falta de ninguém. Carolina deu comida a todos que precisavam. Ela não se esqueceu do jovem de muletas. Tendo pegado um pedaço de torta de cereja, ele murmurou baixinho: "Obrigado", em resposta. Tendo encontrado o momento certo, Carolina perguntou discretamente a um dos veteranos locais sobre os novos homens. Paulo Munier era um homem respeitado na comunidade de Sem Teto e sabia muito sobre praticamente todos os que viviam na passagem subterrânea. Mas o velho não tinha realmente nada para contar sobre o novo homem, exceto que seu nome era Lucas. O renomado Sem Teto disse: "Não sei, ele é meio estranho. Apareceu alguns dias atrás, mas nunca nos contou nada sobre si mesmo. Não bebe e não fuma." Carolina ergueu uma sobrancelha em surpresa. Um homem passando por uma situação de sem-teto, levando um estilo de vida saudável que realmente era estranho. Tendo reunido coragem, ela se aproximou de Lucas e entregou a ele R$ 100. "Por favor, pegue. Eu estou fazendo isso do fundo do meu coração. Você pode me pagar de volta quando puder. E se não o fizer, tudo bem também." A mulher acrescentou com um sorriso. As bochechas do jovem coraram de vergonha, mas ele pegou o dinheiro de qualquer maneira. "Obrigado." A jovem não se sentia tão contente assim há muito tempo.
Ela não sabia exatamente o que a fazia sentir assim. E, francamente, ela não sabia realmente por que se importava tanto. No entanto, Carolina não andou por mais de 100 metros quando ouviu alguns gritos estranhos vindos de trás dela. Virando-se, a jovem viu 3 homens fortes em jaquetas com capuzes, puxados até os olhos. Os estranhos cercaram Lucas e aparentemente exigiram que ele entregasse a eles todo o dinheiro que havia recebido de Carolina. Apesar do fato de que as suas muletas parecem estar se movendo corretamente, o homem mal conseguia ficar em pé. Ele ainda não estava prestes a desistir sem lutar. O resto das pessoas que viviam como sem teto ficaram com medo e se amontoaram na parede. Com medo de intervir e incorrer na ira do jovem amargurado, percebendo que Lucas estava prestes a ser espancado, Carolina correu para socorrê-lo sem hesitar. Naquele momento, a mulher nem pensou no fato de que ela estava grávida e, portanto, arriscando não apenas a própria vida, mas também o do filho ainda não nascido. Segurando a bolsa nas mãos, Carolina irrompeu no meio da luta, balançando-a em todas as direções, como uma espécie de arma. "Vamos pegar ainda mais tarde", disse o líder encapuzado, cuspindo em seus pés. Então, ele se afastou. Os outros 2 bandidos não hesitaram muito e seguiram obedientemente o seu líder. "Você deve ser o meu anjo da guarda. Não é possível", o jovem sem-teto murmurou baixinho, espalhando sangue por todo o rosto ferido. "Pare aqui. Pegue um guardanapo. Você não acha que é hora de sair da rua?", Carolina disse, ajudando os homens a limpar um pouco do sangue antes de sair. Então, ela pediu a Paulo Monier para ficar de olho no jovem manco. A caminho de casa, tudo em que Carolina conseguia pensar era em Lucas e seus olhos cheios de tristeza. Naquela noite, a jovem não dormiu bem. Depois do dia que ela teve, a pobre faxineira continuou sonhando com multidões de pessoas sem tetos, gangues de jovens e notas de R$ 100 flutuando no ar. Na manhã seguinte, Carolina tomou um café da manhã rápido e saiu para trabalhar como de costume. Entrando na passagem subterrânea, a jovem quase esbarrou em Lucas, que estava segurando o buquê de rosas na mão. Isso é para mim?", Carolina perguntou incrédula. "É claro, é para você. Para quem mais seria?", Lucas sorriu. O homem estava barbeado naquele dia e cheirava a colônia, o que surpreendeu agradavelmente Carolina. Além disso, Lucas trocou de roupa e não parecia em nada como uma pessoa sem teto. A única coisa que estragou a impressão foram as suas muletas, que lembraram Carolina da dura realidade em que Lucas era apenas um homem sem teto. Carolina aceitou as flores e agradeceu ao homem por ser tão gentil e atencioso, antes de sair correndo para o trabalho. Quando a jovem faxineira entrou no escritório com um buquê de rosas, o chefe do departamento de vendas ficou roxo de raiva e inveja. Mas não importa o quanto Vitor Miranda tentou estragar o humor de Carolina naquele dia, em que ela não teve sucesso. O presente de Lucas tocou as cordas da alma da mulher, que encheu seu coração atormentado de calor e ternura. Temendo a vingança dos membros da gangue de jovens, Lucas não apenas a encontrou lá, mas também a levou para casa. Além disso, o homem moveu as suas muletas tão rapidamente que as pessoas tiveram a ilusão de que ele não estava ferido. Se viram novamente no dia seguinte, o que deu a ambos esperança de ser algo mais do que apenas uma amizade. Ambos tinham seus problemas: uma faxineira, órfã, grávida, e um sem-teto coxo, que ganhava a vida implorando esmola na passagem subterrânea. O que essas 2 pessoas, completamente diferentes, poderiam ter em comum? A resposta foi: sentimentos mútuos, óbvios, e respeito um pelo outro. O primeiro encontro foi seguido pelo segundo, e então o terceiro. As pessoas se viraram para olhar este estranho casal e os observam caminhar pelas ruas com inveja em seus olhos. O amor é lindo, e todas as suas manifestações. E o relacionamento entre Carolina e Lucas serviu como uma confirmação clara desse fato. Bom, eles continuaram assim por cerca de 2 semanas. Dadas 2 semanas, o jovem desapareceu repentinamente.
Nenhuma das outras pessoas que viviam sem teto sabiam nada sobre seu paradeiro, ou o que poderia ter acontecido com ele. 2 longos dias cheios de preocupação e lágrimas. De repente, Lucas voltou. O estranho era que ele parecia estar em ótima forma e ele estava vestindo um uniforme de policial, que lhe servia perfeitamente e combinava muito com seu rosto forte. Ele não tinha mais as muletas e a peruca na cabeça. O policial estava dando ordens em seu rádio. Comandava a operação para deter os integrantes da quadrilha juvenil, que aterrorizava as pessoas que sofriam como sem-teto. Vendo Lucas em um papel tão inesperado, Carolina se aproximou e olhou nos olhos dele. Desculpa, eu devia ter dito a você antes. Eu tive que me disfarçar para essa operação. Estávamos tentando deter essa gangue por cerca de 1 ano, mas nunca havia nenhuma prova concreta. Então, decidi me arriscar, me disfarçar. Daí as muletas e a peruca. O jovem policial explicou. Por que tinha que ser você? Carolina perguntou com a voz trêmula. Confessar, foi muito difícil para Lucas, que pegou Carolina pela mão, puxou-a de lado e contou-lhe como tudo aconteceu. Lucas Camargo se divorciou recentemente e estava tendo dificuldade em superar a sua esposa, que o trocou por um homem rico. Cansado de se sentir sozinho e deprimido, Lucas decidiu participar de uma operação que poderia ter custado a vida dele. Então, Carolina perguntou: eu também fazia parte da sua operação secreta? Carolina perguntou com lágrimas nos olhos. Lucas congelou por um segundo, mas então ele criou coragem e abraçou a mulher. Claro que não. Eu não esperava por você, mas eu te amo. Quer se casar comigo? Sinto que fomos feitos um para o outro e você me viu, mesmo quando eu era invisível. O oficial sussurrou no ouvido de Carolina. A mulher ergueu o rosto molhado de lágrimas. Então, ela, surpresa, percebeu que Lucas não estava brincando e disse: sim, com certeza. Eu também te amo. As outras pessoas sem teto estavam a alguma distância deles, mas eles ouviram cada palavra daquela interação comovente. Ontem, Lucas era um sem-teto coxo, e hoje ele acabou ser um oficial da lei, que salvou os pobres dos ataques de uma gangue criminosa. Olhando para Lucas e Carolina, os sem-teto desejaram que eles tivessem uma vida longa e feliz juntas. As pessoas passaram pelo casal e não puderam deixar de sorrir, porque pareciam personificar a felicidade e o amor verdadeiro. Todos sabiam que eles, realmente, tinham sido feitos um para o outro.